Você já ouviu falar de um pastor que, em vez de pedir dízimos, fazia algo que ninguém conseguia explicar? Na pequena cidade de Otorim, vivia Pastor Michael. Alto, de passos lentos, sempre calmo, nunca levantava a voz. Seu olhar parecia mirar além do que todos podiam ver. Ele pregava sem gritar, sem pedir ofertas, sem falar em dinheiro. Mas havia um mistério que fazia até os mais corajosos ficarem em silêncio. Todo primeiro domingo de janeiro, ele enterrava a própria Bíblia. Não era um gesto simbólico, era real. Ele saía diante de toda a igreja, cavava o chão de terra vermelha bem na frente do templo e colocava dentro da cova o livro sagrado que havia usado durante o ano inteiro. Depois, cobria o buraco com cuidado, alisava a terra com as mãos como quem se despede de alguém amado e se levantava sem dizer nada. Nenhum hino era cantado, nenhum aleluia ecoava, apenas silêncio, e no domingo seguinte sempre acontecia algo que ninguém conseguia explicar. Foi assim que começou a fama de Pastor Michael. No primeiro ano em que enterrou a Bíblia, 4 homens chegaram à igreja arrastando um louco. O homem gritava como animal, babava, falava com árvores, corria pelas ruas como vento. Já tinham tentado médicos, curandeiros, outros pastores. Nada funcionava. Amarrado em cordas, foi colocado diante do altar. A igreja parou. Até as crianças ficaram em silêncio. Pastor Michael desceu do púlpito com a nova Bíblia em mãos, simples, sem luxo, mas com uma presença estranha. Ele encostou o livro na cabeça do homem e disse apenas uma palavra: paz. No mesmo instante, o louco se calou. Olhou em volta como quem acorda de um pesadelo. Onde estou? Perguntou. O povo explodiu em gritos, aplausos, lágrimas. O homem estava são. No ano seguinte, foi Maria, esposa de Jerry. Ela estava grávida há 11 meses. O bebê não nascia, os médicos desistiram, as parteiras recuaram. Ela já estava à beira da morte. Trouxeram-na deitada, gemendo, a respiração fraca. Jerry caiu de joelhos diante do altar, chorando. Homem de Deus, salve minha esposa. Pastor Michael desceu calmamente, colocou a nova Bíblia sobre a barriga de Maria e disse: Senhor, traga para fora o que colocaste dentro. A igreja ficou em silêncio. Então Maria gritou, o corpo dela se arqueou e de repente o choro de um bebê ecoou forte. Antes que o povo terminasse de celebrar, outro grito veio. Gêmeos nasceram ali mesmo, vivos, saudáveis. O povo enlouqueceu. Mulheres dançavam, homens rolavam no chão, todos proclamavam milagre. Mas Pastor Michael apenas voltou ao altar em silêncio. No terceiro ano foi Tobá, o mendigo cego do mercado. Ninguém sabia se tinha nascido sem visão ou perdido-a depois. Todos sabiam apenas que ele nunca via o sol. Um garoto o levou até a frente da igreja e gritou: É ele, pastor? Dê-lhe a luz. Michael colocou a Bíblia sobre os olhos do homem e disse: Que a luz entre. De repente, Tobá gritou, caiu de joelhos e começou a chorar. Eu posso ver, eu posso ver. Ele olhou o rosto do garoto, olhou as paredes brancas da igreja, olhou o povo. E o povo mais uma vez explodiu em festa, mas sempre havia um padrão. Depois de cada milagre, nada mais acontecia durante o resto do ano. Pessoas vinham com doenças, mancos, aflitos, mas Michael apenas pregava calmamente, sem orações de cura, sem imposição de mãos. O milagre era sempre único. Um ano, um milagre. Ainda assim, ninguém reclamava, porque sabiam que em janeiro algo grande sempre voltaria a acontecer. Mas então veio o 5º ano. Naquele primeiro domingo de janeiro, o céu estava escuro desde cedo. Antes do galo cantar, a tempestade já rugia. Raios cortavam o céu, trovões balançavam o chão e a chuva caía pesada. Pastor Michael tentou cumprir o ritual, saiu com a Bíblia encharcada nas mãos, ajoelhou-se no ponto habitual e começou a cavar, mas a cada vez que fazia o buraco, a água o enchia. A terra virou lama. O livro estava molhado, pesado. Annabelle, sua esposa, gritou da porta: Michael, pare. Espere até amanhã. Talvez Deus queira que você espere. Michael hesitou. Suas mãos tremiam, mas ao olhar o céu, ele disse: A aliança é clara, nunca pode passar da meia-noite. Annabelle insistiu: E se a terra estiver rejeitando hoje? Espere. Ele finalmente cedeu. Tudo bem, amanhã. Voltou para casa com a Bíblia encharcada.
Naquela noite não dormiu. O livro estava sobre a mesa, pingando, silencioso. Ao amanhecer, a cidade foi acordada por gritos. Pessoas corriam pelas ruas. A igreja estava tomada por centenas de pássaros negros de olhos vermelhos. Eles cobriam o teto, o altar, as janelas. O ar ao redor era pesado, quente e sufocante. Enquanto isso, na casa do pastor, um horror maior acontecia. Dentro, 3 pequenos montes de cinzas no chão. Os 3 filhos de Michael e Annabelle haviam sido consumidos por fogo invisível. Não restava corpo nem ossos. Apenas cinzas moldadas como crianças dormindo. Annabelle gritava, arrancando os cabelos. Você disse que estaríamos seguros. Você disse que não podia cruzar à meia-noite. Michael chorava em silêncio, sentado contra a parede, olhando fixo para a Bíblia molhada sobre a mesa. Então a verdade veio à tona. Annabelle, desesperada, gritou para que ele contasse tudo. E Michael falou, eu nunca fui chamado. Eu era apenas um obreiro na igreja do pastor Ibuka. Eu queria poder, queria milagres. Procurei outro homem, um pastor rival, cheio de amargura. Ele me ofereceu um pacto. Todo ano uma Bíblia apareceria, mas só poderia ser usada para um milagre. Depois, deveria ser enterrada antes da meia-noite do primeiro domingo. Eu aceitei. Por 5 anos funcionou. Mas agora falhei. O povo reunido à porta ficou em choque. Annabelle caiu de joelhos diante das cinzas e gritou, até os nossos filhos foram o preço do seu pacto maldito. A multidão se revoltou. Prendam-no! Ele nos enganou! Alguns pegaram paus e pedras. Mas antes que o fizessem, a polícia chegou. 2 oficiais entraram na casa, encontraram Michael sentado no chão, sem lutar, sem protestar. Ele apenas se deixou levar como quem já estava condenado por dentro. Ainda naquela tarde, agentes do governo vieram. Pincéis, tinta vermelha, tábuas e correntes. Picharam um enorme X vermelho na porta da igreja. Pregaram as janelas, lacraram o portão. O templo, que antes era cheio de cânticos e milagres, agora estava morto, silencioso, enterrado em sua própria vergonha. E assim terminou a história de Pastor Michael, o homem que enterrava Bíblias. Para alguns, um mistério. Para outros, uma fraude. Para todos, uma lição. Nem todo milagre vem de Deus e nem todo silêncio significa paz. Se essa história prendeu sua atenção, deixe o seu like, escreva nos comentários o que você aprendeu com ela, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos africanos cheios de mistério, fé e reflexão.